É um motivo de alegria que me traz a esta tribuna hoje. Vim apresentar aos senhores deputados o meu projeto de lei, que foi protocolado no último dia 26 e que irá tramitar nesta casa, passando pelas comissões de Constituição e Justiça e depois comissões de mérito. Trata-se de um projeto que dispõe sobre a Carteira de Identificação Estudantil de Santa Catarina, que será digital e gratuita, além de outras providências. Enfim, este projeto de lei permitirá que a carteira estudantil seja produzida de forma gratuita, assim como já previa a medida provisória do Presidente da República, mas, neste caso, em âmbito estadual. Os benefícios previstos por este projeto de lei, que apresentei no final do mês de fevereiro, são os mesmos já conhecidos, como, por exemplo, a meia entrada para os estudantes em espetáculos artísticos, culturais, esportivos, entre outros benefícios. A responsabilidade para firmar esse convênio que vai existir com instituições públicas ou privadas para produção, fiscalização destas carteiras estudantis será de responsabilidade do governo do Estado. Isto, se eu espero que assim seja, os senhores deputados me ajudarem a aprovar este projeto. A importância desse projeto para quem é catarinense, principalmente para os estudantes, transcende a gratuidade. Não é só porque a partir da aprovação desse projeto os estudantes poderão ter acesso a uma carteira estudantil que os identifique e dê acesso a esses direitos de forma gratuita. Mas a importância é que também cumpre um papel político e social muito importante. Recentemente, o nosso presidente da República, presidente Jair Bolsonaro, apresentou a medida provisória 895, essa que os senhores veem aqui na minha mão. Ela foi publicada no dia 9 de setembro de 2019, embora tenha sido produzida no dia 6 de setembro de 2019. As medidas provisórias costumam durar cerca de 120 dias e então elas caducam ou, se não forem transformadas em um projeto de lei, caem em desuso e não vigoram mais. Teria cabido ao Congresso transformar essa iniciativa em um projeto de lei. Por alguma razão, o Congresso deixou essa medida propositadamente caducar para que os alunos voltem a ter que pagar pela sua carteirinha estudantil. Bom, deveria ser consenso entre todos, esquerda ou direita, conceder a gratuidade de uma carteira estudantil, que é um documento apenas que atesta algo que você já é, um estudante. Mas, enfim, fica essa pergunta: quem poderia ser contra a gratuidade da carteirinha estudantil? Só se realmente existir algum interesse muito escuso e incompreensível por trás da decisão do Congresso, dos políticos e das pessoas que apoiam pautas como as pautas de esquerda, de deixar caducar uma medida provisória dessas, tão simples e que traria benefícios para tantos estudantes. Quando começaram as discussões sobre esta medida provisória do presidente, que tornava gratuita a carteirinha de estudante, algumas instituições apareceram para criticar o presidente. Então, por exemplo, o presidente da a União Nacional dos Estudantes, que se chama Iago Montavão, ele disse que essa iniciativa do governo federal, a iniciativa do Jair Bolsonaro, atacava a liberdade de associação das pessoas, o que é completamente o contrário. Nesse caso, quando o estudante é obrigado a pagar para ter uma carteirinha, para ter acesso aos seus direitos, não existe liberdade de associação, mas uma associação compulsória. Os nossos estudantes em todo o Brasil têm sido obrigados a pagar para a UNE uma taxa para poderem ter acesso a esta carteirinha de estudante. Então, o presidente Bolsonaro, ao apresentar essa medida provisória, diferente do que se diz, não atacou a liberdade de associação, do contrário, tornou finalmente a associação uma questão de liberdade, podendo dar aos estudantes a opção de pagar ou não a UNE, a União Nacional dos Estudantes, essa taxa, ou de buscar, através da gratuidade proposta pelo Ministério de Educação, uma outra forma de ter acesso a essa carteirinha. Enfim, por que interessa, afinal de contas, a alguns grupos, a alguns políticos, a alguns partidos, a algumas agremiações, que essa carteirinha estudantil seja paga e não gratuita? Porque este dinheiro que cada estudante precisa pagar, que pode parecer uma quantia simplória, se você imaginar que é um estudante, mas se você imaginar centenas de milhares contribuindo, você verá lucros de milhões de reais. A quem interessa, afinal, esses milhões de reais? Agora eu quero mostrar para vocês algumas imagens que vão revelar o caráter da UNE, da União Nacional dos Estudantes, esta união que deveria defender os direitos do estudante,
mas do contrário, somente faz instrumentalizar os nossos estudantes. Essas são 3 manchetes bem rapidinho, de pronunciamentos, de resoluções dos congressos da União Nacional dos Estudantes. E eu peço que prestem atenção na resolução da UNE de 2014. A UNE, ela vive do dinheiro da carteirinha estudantil, ou seja, os estudantes são obrigados a pagar a taxa para a UNE, e a UNE, com o dinheiro das carteirinhas, faz esse tipo de coisa que os senhores vão ver agora. A UNE apoia o processo de revolução bolivariana para que ele não ceda às pressões da direita golpista. Aqui no item 3, vocês estão vendo com clareza nessa manchete, uma resolução da UNE, onde se coloca a favor da Revolução Bolivariana. Ou seja, a União Nacional dos Estudantes, que deveria representar todos os estudantes de uma forma neutra e impessoal, é um partido, é uma espécie de partido político, é um braço de um partido político. Agora, peço que prestem atenção na manchete número 4, de 2013. Olha o que diz a União Nacional dos Estudantes. Hugo Chávez sempre mostrou respeito e valorização à organização da juventude em todo o continente. Ou seja, essa espécie de partido político estudantil que é a UNE, com o dinheiro de todos os estudantes, inclusive daqueles que não concordam, defendendo o ditador Hugo Chávez. Esse aí na imagem é o Iago Montalvão, atual presidente da UNE. Veja como eles estão associados à CUT e a outras instituições, inclusive a personagens políticos que diziam que a população tinha que ir para as ruas com armas para defender seus interesses. Ainda vocês veem ele com a famosa placa pedindo mais livros e menos armas, ou seja, claramente um posicionamento de esquerda, desarmamentista, todas as pautas que a gente já conhece que defendem petistas, esquerdistas no geral. A Karina Vitral, que foi ex-presidente da UNE, e só para vocês terem uma ideia, esta UNE, União Nacional dos Estudantes, defende esse regime bolivariano, como vocês viram na mensagem. Como que os ditadores bolivarianos tratam os estudantes? Dessa forma, vocês estão vendo aí os estudantes ensanguentados, e aqui um camburão da ditadura bolivariana passando por cima de um jovem estudante. Qual a importância deste nosso projeto de lei que torna a carteirinha estudantil gratuita e digital para os alunos de Santa Catarina? É desobrigar os nossos estudantes de terem que contribuir com dinheiro para um braço partidário ideológico de esquerda que eles não concordam. Se você quiser contribuir para a UNE, você faça com o seu dinheiro livremente. Mas aqueles estudantes que não concordam com essas atrocidades não precisarão fazê-lo. Deputado Sargento Lima. Já não é mais uma questão ideológica, a gente sabe muito bem disso, que agora já é financeira, que se tornou um grande negócio mesmo e não tapeia mais ninguém. 2 coisas. Primeiro, a arrecadação do valor das carteiras de estudantis. Isso é um negócio milionário. E mais caro do que isso ainda é o cadastro, é ter acesso aos dados de cada um deles. Isso sim é que é um negócio milionário. E não só a UNE, como todos os movimentos de esquerda, são movimentos mercenários. Eles precisam de dinheiro, principalmente do dinheiro público, para financiar esse tipo de movimento. Não é à toa que dia 15 nós vamos para as ruas em favor do Bolsonaro, e é num domingo. Dia 18 eles vão contra o Bolsonaro num dia de semana, para não ir para o trabalho, para não ir para a universidade. Essa é a esquerda do Brasil. Obrigada. Então, senhores deputados, assim como os senhores viram algumas razões, nós voltaremos a expor. Peço a todos que tenham a simpatia e o cuidado de analisar com carinho o nosso projeto de lei. Obrigada.